cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado Marcelo Castro, a senadora Gleisi Hoffmann, meus companheiros aqui do MDS e da Secretaria-Geral. Basicamente, nos cabe aqui na CGU falar um pouco do ponto de vista dessa lei, baseado na questão do controle. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que eu acho que a lei evoluiu bastante na questão do controle. Foram criados vários elementos que eu acho que dão transparência a essa relação do governo com a sociedade civil, bem como também eu acho que se buscou, dentro do espírito desse projeto, a democratização do acesso a esses tipos de recursos, né? Dentre as questões de transparência que eu gostaria de destacar estão essa questão da publicação dos valores aprovados na lei orçamentária que poderão ser executados por meio de parcerias. Nesse ponto, eu chamaria um pouco a atenção dos parlamentares para, caso a vigência da lei seja mantida no Congresso para meados do ano que vem, muito provavelmente haverá necessidade de que se adapte já na lei orçamentária isso, para que se possa atender a esse requisito. Também acho que algo muito importante foi o procedimento de manifestação de interesse social. As próprias OSCs poderão manifestar o interesse de desenvolvimento de um projeto. O chamamento público, aqui o Diogo já falou bastante em relação a isso. É um elemento de democratização, acho que fundamental. Um regulamento de compras e contratações, que poderá ser de cada ente, e a divulgação das parcerias celebradas. Basicamente, a escolha da entidade segue esse fluxo. Haverá uma divulgação dos programas, uma avaliação dessa capacidade técnica operacional, podendo, inclusive, contemplar uma manifestação de interesse da própria organização da sociedade civil. E a regra é que se faça esse chamamento público com algumas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, né? Esses são pontos também, acho que o Diogo já tocou em um. Nós também somos favoráveis a que se amplie um pouco a questão das hipóteses de dispensa, mas com o cuidado de que isso não desconfigure a essência do projeto, né? A essência do chamamento é a essência da democratização de participação das organizações da sociedade civil. Uma apresentação de propostas, acho que o julgamento feito por uma comissão por servidores efetivos, né? Então ele guarda alguma relação aí com um processo de escolha da licitação, mas deva ser um processo de natureza mais simplificada. Pois não. Há alguns requisitos sobre liberação de parcelas, né? Além dos requisitos da prestação da celebração. É um ponto que o Diogo abordou, e eu acho também que esse ponto talvez mereça, concordo com ele, mereça ajustes, mas sempre, eu acho, no espírito de manter a ideia original. A proposta do governo é sempre essa, porque esse item de prestação de contas da parcela anterior, o que nós debatemos juntos com a Secretaria-Geral e os demais, né, Diogo, que ele não deva ser um elemento burocratizador. E nisso nós temos total concordância com a Secretaria-Geral, é uma posição conjunta de governo, mas que ele tenha um elemento muito mais voltado à finalidade, ao cumprimento das parcerias. Alguns dos problemas de controle nas parcerias eram que a prestação de contas só era feita ao final. Então, muitas vezes, quando havia já se passado várias etapas de liberação de recursos, a gente não tinha feito esse acompanhamento para e passo. Nós acreditamos que ele deva ser feito, mas não com a necessidade de toda a documentação que se faz ao final. Deve haver algo muito mais ligado de fato, ao cumprimento do objetivo da parceria ao longo do seu desenvolvimento. Eu acho que também outras questões de movimentação financeira direta via saque, isso já havia no decreto. Algumas dos elementos de controle que estavam no decreto 6.170 foram levados à lei. Nesse ponto, esses limites também, que são elementos importantes no combate a fraudes, eles já basicamente todos vieram do decreto. O único elemento novo foi esse limite de 10% do valor da parceria, mas todos esses outros já estavam previstos e já estavam incorporados na nossa rotina.
Também há uma novidade de flexibilidade no âmbito do projeto de lei, para que o projeto não seja visto só como um elemento de aumento de controle sobre as organizações. Ele traz uma perspectiva mais fácil de remanejamento de recursos dentro do plano de trabalho. Antigamente isso era extremamente burocrático, acho que o projeto avançou nesse ponto, tentando deixar que isso, mediante autorização da administração e respeitados determinados limites, esteja presente e facilite uma adaptação maior da execução do plano de trabalho. Também foi criada uma figura de monitoramento e avaliação, inclusive com a comissão própria. A ideia, acho que muito nesse campo, é de que a gente tenha uma área finalística acompanhando as parcerias, né? Às vezes nós encontramos alguns problemas em questões assim, muito específicas, por exemplo, em áreas como cultura, como educação, como audiovisual, né? Há que ter uma avaliação de entrega do produto, de cumprimento da parceria, por quem cuida da atividade finalística. E, não obstante, depois, obviamente, a parte que cuida de prestação de contas vai ter que ter essa responsabilidade. Mas isso foi uma questão que nós vimos como necessidade de aperfeiçoamento no âmbito do poder público, de que aquele responsável pela área finalística da parceria, ele não só se envolva com a concepção da política pública, mas ele também tem a preocupação de como haverá essa prestação de contas da parceria, e que ele se envolva, né? Não é lá a pessoa do setor financeiro a mais adequada para fazer a avaliação do cumprimento de alguma coisa em uma área específica, mas quem entende daquele assunto. Vai passar. Há um gestor específico da parceria criado pela lei e uma comissão de monitoramento e avaliação também que deve ser ocupada por servidores permanentes do órgão. Pode ir. A ideia da prestação de contas, eu gosto de ressaltar, e isso talvez dependa um pouco menos do projeto de lei, mas da regulamentação que vem a posterior, que ela deve se fixar essencialmente em cumprimento do objeto e alcance das metas e dos resultados. O foco do controle, no caso das parcerias com as entidades da sociedade civil, deve estar voltado para atingimento desses objetivos, né? Há elementos na lei que facilitam essa prestação de contas, de parcerias de valores inferiores a 600 mil. Se eu estiver enganado, o Diogo me corrija, mas a gente tem 80% das parcerias que correspondem unitariamente a esse valor, então a grande parte delas está nessa situação. O que a gente entende que com uma regulamentação de uma prestação de contas simplificada vai facilitar bastante a vida das organizações, porque hoje o poder público muitas vezes ele demora demais para analisar a prestação de contas e, às vezes, quando pede esclarecimento, já se torna extremamente difícil que a organização consiga prestar adequadamente esses esclarecimentos. Essa é a questão de prazos para a prestação de contas, né? É fixado um prazo de até 90 dias, a prestação final de contas, eu diria, um prazo de até 90 dias para que haja essa prestação, e há uma fixação de prazo também aí para a administração. E há com essa possibilidade aí dos 600 mil, a ideia, a sugestão do controle da CGU nesse campo é que nós consigamos trabalhar muito mais com outras regras que já são utilizadas em outros órgãos do governo federal para situações de auditoria, né? Um trabalho por amostragem baseado, sobretudo, nos riscos envolvidos. Ou seja, se eu tenho uma organização que tradicionalmente trabalha bem, não dá problema, essa organização, obviamente, precisa de um grau de controle menor do que as demais. Pode passar. E são critérios de julgamento de prestação de contas, são os mesmos critérios das contas normais, regulares, ressalvas e irregulares. Pode ir. E também além disso, também há a possibilidade de aplicação de outras sanções, né? Pode passar. Todas essas situações, não todas, mas as situações de rejeição de contas e dessas punições de impedimento ou declaração de inidoneidade geram esse impedimento de celebração. Há uma visão nossa, nós também vamos falar um pouco à frente, de que a gente tenha uma aplicação do impedimento e da declaração de inidoneidade em casos
mais restritos, a lei não trouxe esses elementos de maneira muito clara. A gente acha que há necessidade de não podemos banalizar esses instrumentos, ou seja, aquele que não prestar contas já terá um certo bloqueio de possibilidade de contratação pela omissão ou pela rejeição. Então, o impedimento e a declaração de inidoneidade devem ser utilizados muito mais onde haja uma fraude. Eu diria que esses pontos sensíveis e a preocupação nossa na questão do controle é que não haja uma desnaturação, que não se perca o essencial da lei, do projeto. Então, há uma preocupação nossa da questão de transferências voluntárias regidas por leis específicas, né? Acho que o Diogo colocou, esse ponto é um ponto que o Diogo colocou bem, por exemplo, de que nós devemos definir o que dessa lei deve ser ou não deve ser aplicado quando nós tivermos legislações específicas, talvez para que isso não fique tão amplo, mas que a gente talvez não abra uma possibilidade de que todo e qualquer tipo de projeto traga um regramento novo ou que pelo menos não respeite algumas das questões centrais. Eu acho que uma questão central é o chamamento. A gente tem que criar, já entrando aí no ponto 2, hipóteses de exceção que sejam adequadas para a relação que existe entre a sociedade e os órgãos da administração pública, mas acho que um cuidado com isso, né, que não possamos assim fazer uma expansão exagerada nesses campos. Fizemos aqui algumas análises do ponto de vista do controle e acho que algumas das emendas apresentadas nós entendemos que tocam num assunto que é extremamente importante para fins de aperfeiçoamento da lei. É um rol apenas exemplificativo, mas alguns pontos que nos parecem importantes e que em algumas situações entendemos que haveria a possibilidade, inclusive, de melhorar um pouco até a redação feita pelo parlamentar. É o caso, por exemplo, da emenda 33 do deputado Paulo Teixeira. A gente tem uma preocupação, porque há duas situações que estão previstas na lei, inclusive com a emenda, de que novos convênios tenham que ser firmados com essa lei, convênios com prazo indeterminado tenham que se adaptar nela em um determinado período. Mas como os convênios não têm prazo fixo máximo pela lei atual, e vamos ter uma vacatio legis muito grande, a preocupação de não termos aí convênios firmados nessa vacatio que possam ser feitos por anos e anos e anos, até décadas, né? Alguma coisa nesse sentido. Também em relação à emenda 34, a gente acredita que poderia ser muito importante que a gente deixasse clara a questão das situações de aplicação das sanções de inidoneidade e suspensão, e a posição do controle é que elas devam abranger situações de fraude. É uma preocupação nossa muito grande, nós temos depois os representantes da sociedade civil, mas é uma preocupação nossa de não criminalizar a atuação das organizações da sociedade civil. Existem, como em toda atividade, situações de fraude. Aqueles que praticam a fraude, esses devem receber a auditoria, a investigação, a atuação da CGU, eventualmente da polícia, naquele caso específico. Nós não podemos generalizar essas questões ligadas a essa situação de criminalização da sociedade civil e das OSCs. A grande maioria presta grandes serviços e tem uma atuação correta. Boa parte dos erros são erros muito mais operacionais e instrumentais do que de fraudes. E aquelas fraudes, para aqueles que de fato pratiquem fraude, eu acho que os mecanismos existem. Também, na questão de natureza, alguma questão, acho que importante é que acho que o Congresso debata sobre as obras, o que é que pode ser feito para obras físicas. Nós simplesmente trouxemos um exemplo da LDO 2014 que traz uma situação de atividades de natureza continuada na área de saúde. Não acho que necessariamente tenha que se limitar a isso, mas fazer a reflexão em que casos as parcerias poderão cuidar dessa parte. Em relação também, aí existe também um ponto que para nós é importante que seja refletido pelo Congresso, e realmente vimos que esse ponto era um tanto quanto sensível, do artigo 33, parágrafo 2º, sobretudo referente aos estatutos, né?
Por exemplo, para essa participação estão sendo exigidos das organizações da sociedade civil a existência de conselho fiscal. Nós temos algumas entidades religiosas ou científicas mesmo que não têm esse grau de complexidade, nem pelo próprio Código Civil tem essa exigência. E a lei está a fazer esse tipo de exigência. A gente tem que ter um cuidado. Eu não diria que a gente tenha, nesse ponto, uma redação ainda pronta, mas acho que mereceria uma reflexão dos parlamentares, porque há entidades que prestam relevante serviço e a própria lei não lhes exige determinados elementos dessa Constituição. E também, acho que, por fim, uma questão nessa emenda, contida na emenda 55 do deputado João Paulo Lima, que é a questão da parceria com entidades que tenham dirigentes, parentes de autoridades públicas. Da forma como está escrito hoje na lei, né, eu diria assim, um cônjuge ou um parente de segundo grau de um parlamentar federal não poderia firmar uma parceria com o município, né, lá do interior, do estado dele. Um parente de segundo grau meu não poderia firmar nenhuma parceria com nenhum ente público da União, estados, de Distrito Federal e municípios. A gente acha que precisa haver uma redução mais razoável disso, nem as regras relativas ao nepotismo, né, recentes, né, de poucos anos aí atrás, tiveram esse grau de restrição, além de algumas questões já colocadas aqui pelo próprio, acho que o Diogo também não pôde adentrar muito nisso, mas nós temos, por exemplo, organizações que podem ser caracterizadas como da sociedade civil, de associações de prefeitos, né, cujos titulares são titulares de poder público e cujas parcerias são normalmente para agregar serviços a um conjunto de municípios. Então, esse artigo 39.3 merece uma reflexão em vários campos nesse sentido com relação às vedações. Também achamos que há uma possibilidade de aperfeiçoamento muito grande nesse ponto. Eu acho que as questões principais são essas, já extrapolei um pouco aqui meu tempo, deputado, mas a ideia a visão do controle é a visão de que o projeto ele é muito bom. O projeto evoluiu bastante nisso, traz um marco fundamental para o aperfeiçoamento dessas relações e acho que com essa oportunidade, né, em função da demanda que veio da sociedade de prorrogação da vacatio legis, nós temos ainda essa oportunidade de promover pequenos aperfeiçoamentos no projeto e, se mantidas assim, as suas linhas gerais, eu acho que a gente terá uma capacidade de evolução muito grande nessa relação da administração com a sociedade civil. Muito obrigado.